Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Gostariam de aprender esse delicioso pãozinho de batata recheado com calabresa e requeijão cremoso? Então ativem o sininho, se inscrevam no nosso canal para não perderem nossas novidades. É um pão descomplicado, facinho de fazer, eu tenho certeza que vocês vão gostar e qualquer pessoa poderá fazer. Então vamos à receita. Começaremos então com o recheio. Aqui tem meio quilo de calabresa, aproximadamente. Eu retirei aquela pelinha que ela tem e processei. Se vocês não tiverem um processador, piquem bem miudinho. Aí uma quantidade de água fervente, o suficiente para cobrir a calabresa. Porque dependendo da marca, pessoal, ela vem muito salgada. E ela tem muita gordura também, então eu gosto de tirar o excesso de gordura. Olha só a cor da água. Olha a quantidade de gordura. Então eu retiro o excesso, dou uma mexidinha. A água tem que estar bem quente. Ó. E aí, eu faço assim, eu vou pegando e vou peneirando. Ó. Peneiro, retiro o excesso de água e coloco em outro pote. E vou fazendo. Ó, retiro o excesso. Faço isso apertando bem. Mais um pouquinho. E assim faremos com toda a calabresa. Então, é jogo bem rápido, pessoal. Joguem água fervente, peneirem. Ó, essa água aqui, ó, toda com gordura, vocês podem estar jogando fora, tá bom? Agora, vocês pegarão aquele requeijão cremoso de copo. Para quem gostar daquele de bisnaguinha, aquela marca famosa, vocês podem também estar utilizando, tá? No caso, eu tô dando como opção hoje, como sugestão hoje, o requeijão cremoso de copo. Então, começaremos a colocar uma quantidade a gosto, ó. Coloquei um pouquinho, vou mexer para ver a consistência. Se vocês quiserem colocar de repente, um tomate, uma cebola, um outro tempero aqui, vocês podem, bacon. Aí vocês podem estar incrementando. Aqui é mais a ideia mesmo para estarem fazendo. Mais um pouquinho. Basicamente, meio pote daquele de requeijão cremoso. Agora, como a calabresa ela ainda está morna, então o requeijão ele diluiu bem. Nós iremos levar à geladeira até pegar uma certa consistência para poder estar recheando os pães. Começaremos a fazer a massa, colocaremos 1 kg de farinha no centro da bancada, abriremos uma cova e acrescentaremos sem medo 2 ovos, 150 gramas de açúcar, 120 gramas de batata espremida e temperatura ambiente, não pode estar quente, 10 gramas de sal, 100 gramas de margarina sem sal, 60 gramas de fermento para pão, 20 gramas de leite em pó, e água o suficiente para darmos o ponto. Então vamos começar. Vocês precisarão de uma espátula ou de um raspador, tá bom? Primeiramente, vamos mexer os ingredientes no meio, incorporando bem. Essa massa de batata, ela é muito fácil de se perder o ponto. Então, um pouquinho de água a mais que vocês coloquem, ela vai ficar grudenta, vai ficar ruim para se trabalhar. Então, procurem
ir pingando água ao invés de colocar uma quantidade grande. Tá incorporado bem, meio da massa. Água o suficiente, tá? Então não tem uma quantidade certa, depende muito também da umidade da batata, depende da umidade da farinha. Olha só, ela é uma massa bem úmida. Então, ó, bem pouquinha água de cada vez. Eu ainda continuo pingando aos poucos a água na massa. Vou incorporando a farinha. Massa fermentada tem que ter paciência para estar fazendo. Aliás, qualquer tipo de massa. Agora eu já peguei com a outra mão também. Ó, vou sentindo a umidade da massa para não perder o ponto. Ela ainda está um pouquinho seca. Molhando a mão. Juntando aqui. Ó, ela ainda está seca. Ó, eu sinto quando eu estico ela. Então, eu umedeço minha mão. Pingo um pouquinho de água. E vou sentindo aqui. E essa massa é mais adocicada, tá? A massa de batata é um pouquinho mais adocicada do que as outras. É uma delícia. Dá um contraste com a calabresa, que é mais salgadinha. Olha só, se eu tivesse colocado uma quantidade maior de água, eu já teria perdido o ponto, porque agora é só sovar. A umidade já tá correta. Olha só como a textura da massa vai mudando. Ela tá mole, mas ela não gruda na mão. Então ela tá no ponto ideal. Tem que sovar bem para desenvolver o glúten da massa, da farinha. Caso contrário, ela vai ficar uma massa pesada. Quanto mais vocês sovarem, mais macio vai ficar o pãozinho. Agora eu vou pegar só um pouquinho, vou untar um pouquinho aqui a bancada, só um pouquinho, para eu poder finalizar e começar a porcionar. Ó, o óleo vai me ajudar a terminar de sovar. Olha que linda essa massa. Terminando de sovar a massa, nós iremos porcionar. Farei bolinhas. Nessa sugestão, eu farei bolinhas de 40 gramas. Vocês podem estar fazendo o tamanho de bolinha que vocês quiserem. Ó, essa bolinha tá muito grande. Ó, 40 gramas. Tá grande. 40 gramas. Aí, para facilitar, se vocês quiserem untar a mão um pouquinho com óleo, vocês vão untar a bancada onde vocês colocarão a massa para descansar. Ó, com a mão untada, irei bolear
a massa para deixá-la redondinha. Olha só. Colocaremos aqui para descansar por uns 10 minutos. Faremos isso com todas as bolinhas e cobriremos com um plástico por aproximadamente 10, 15 minutos. As massas estão molhadas, agora nós iremos cobrir com plástico e esperaremos uns 15 minutos. Começaremos então a rechear os pães de batata. Untem levemente a bancada. Levemente, com óleo. Agora, ó, peguem a massa, ó, com a própria mão, vocês vão abrindo. Vou fazer aqui para vocês, ó, fazer 3 aqui para vocês verem. Ó, meu recheio já está frio, mais consistente. Vamos colocar. Espalhem um pouquinho. Espalhem, mas deixem a borda sem o recheio. Senão vocês não conseguirão fechar. Agora, ó, vamos juntar as pontas. Juntem, deem uma boleadinha, unam as pontas, boleadinha, unindo as pontas e boleando. Colocaremos numa assadeira untada com margarina e polvilhada com farinha de trigo. Vamos fazer isso com todas as bolinhas. Deixem um espaço entre elas, porque elas irão crescer ainda. Façam com todas as bolinhas. Após rechearem os pãezinhos, vocês cobrirão com plástico e deixarão crescer. E quando crescerem, aí nós pincelaremos uma gema, diluírem um pouquinho de água para ficar um pouco mais fluida, para ficar mais fácil para passarmos nos pães. E aí passaremos em todos os pãezinhos para quando forem ao forno ficarem uma cor bem bonita. Vamos passando. Passando. Olha só. Em todos os pães. Ó, já estão pincelados. Eles renderam aproximadamente 45 pãezinhos, tá? Entre a quantidade de massa e a quantidade de recheio que eu passei para vocês. Vamos assá-los. Os pãezinhos de batata já estão dourados. Agora eu cortarei um para vocês verem a maciez dele. Olha, pessoal, a maciez desse pãozinho, olha que delícia. Espero que vocês façam, que tenham gostado do conteúdo. Então, pedirei para vocês se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho, para não perderem as nossas próximas novidades. Até a próxima, pessoal!